Israel completa 77 anos e ainda há quem questione a legitimidade e o direito à autodeterminação do país. Quando uma delegação de jornalistas foram com o IB para Israel, houve uma série de questionamentos. Como é, ao mesmo tempo, estar em Israel e ser alvo de ataques que colocam em xeque a existência do Estado judeu? Eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política. Muita coisa mudou nessas mais de 7 décadas, sobretudo depois do 7 de outubro, mas a população israelense ainda ocupa as ruas em defesa da democracia e também para pedir o retorno dos reféns que seguem em cativeiro. Há quem se manifeste também pelo fim da guerra e o fim da morte de civis palestinos. E há quem esteja dominado pela radicalização produzida por esse ciclo de violência. Onde Israel está hoje e onde pode chegar? Para debater com a gente sobre as perspectivas de futuro de Israel, falar um pouco sobre esses 77 anos e também sobre a experiência de estar no país pela primeira vez no meio dessa confusão toda, a gente convidou Pedro Doria, jornalista e fundador do canal Meio, escritor, palestrante, também colunista do jornal o Globo e da rádio CBN. Pedro, obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Anita, Amanda, é um grande prazer. Vamos lá. Bom, Pedro, vamos começar então falando da viagem, né? Em fevereiro desse ano, eu ia falar, você esteve em Israel, mas nós estivemos juntos lá. O que mais te impactou ver de perto, sobretudo nesse país que você já sabia bastante coisa sobre, mas viu depois do 7 de outubro? Eu acho que o maior impacto, Anita, é a sociedade civil israelense. Sabe, quando a gente estuda em ciência política e democracia, tem um consenso que já é formado entre os acadêmicos, os estudiosos, que democracias são diretamente dependentes da qualidade da sua sociedade civil. E quando a gente fala de sociedade civil, do que a gente está falando? A gente está falando de um povo engajado, é um povo que se percebe como parte de um conjunto. E um povo que está disposto a trabalhar e lutar por conta deste conjunto. Então, quando aconteceu o 7 de outubro, o que aconteceu? Sobreviventes, parentes de sequestrados, de pessoas que foram assassinadas, foram chegando em Tel Aviv, às vezes sem necessariamente ter grana para comida, às vezes não necessariamente tendo onde ficar. As pessoas foram oferecendo na rua é, é, casa, comida, empresas ofereceram espaço de escritório para que esse movimento pudesse se organizar pela volta dos reféns. Teve uma empresa que ofereceu um prédio inteiro, no centro de Tel Aviv, um prédio valioso, e mandou seus funcionários para casa. Quer dizer, o que é isso? Isso é uma sociedade civil. Isso é uma sociedade civil engajada. Agora, vai mais do que isso. Quando você começa a ver que depois de um ano e meio, todo sábado as pessoas continuam se encontrando nas mesmas praças, na mesma praça, para recitarem no conjunto o nome dos reféns que ainda estão sequestrados. A gente está falando essencialmente de um povo que se percebe como um povo, que se percebe como parte de um conjunto, que percebe que é seu trabalho estar lá lembrando ao governo que, olha, tem alguns de nós que não estão aqui, a gente precisa trazer eles de volta. Isso é uma sociedade civil extremamente engajada. Isso é base de qualquer democracia. No fim das contas, o que você espera de uma democracia é uma sociedade que se torne um grupo de eleitores, e os bons eleitores são aqueles que estão consistentemente pensando e refletindo sobre o que é o país, o que é a nossa comunidade, o que é a nossa sociedade. Eu acho que nas Américas não existe, nas Américas, eu estou incluindo aqui Estados Unidos, estou incluindo aqui Canadá, nas Américas a gente não tem uma única sociedade tão engajada, com tanto senso de fazer parte de um mesmo conjunto de pessoas que estão unidas por conta da sua cultura, por conta da sua língua, por conta de que pertencem ao mesmo povo, como existe em Israel. Bacana você trazer, né, principalmente essas percepções, né, de quem pôde ver de perto, né? Então, bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do assunto, você
Já falou sobre isso no texto que a gente vai mencionar mais especificamente a seguir, mas quando a gente pensa em Israel, né, nos territórios palestinos, ambas as sociedades, né, ambos os povos são muito, assim, têm bases ali na sua formação muito calcados em ressentimentos que são alimentados por traumas coletivos, né, que é muito presente, né, sobretudo com os conflitos que estouram, né, de tempos em tempos, né, pós 7 de outubro também. E queria saber, então, um pouco se durante a viagem você pôde, de alguma forma, vislumbrar um direcionamento para esses sentimentos. Eu acho que em relações internacionais as pessoas estão começando, né, a falar, né, da construção de uma política de sentimentos também para lidar com ressentimentos de povos como esses, né, por exemplo, né? Então, você conseguiu vislumbrar, ou agora, né, um direcionamento para esses sentimentos em direção à possibilidade de diálogo para a paz na região? Não. Desculpa pela resposta tão contundente. Eu não vi espaço para paz. Não, a dor está muito presente. A dor do 7 de outubro e a dor do bombardeio em Gaza. Gaza foi posta no chão. Amanda, eu não sei se você sabe, eu não sei se o nosso público sabe, eu tenho certeza que o público do podcast compreende muito da história de Israel. Eu não sei se todos sabem que a cidade ocupada continuadamente no mundo há mais tempo é Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo em ocupação continuada. São 11 mil anos de história. A cidade de Gaza é mais antiga do que Jerusalém. As duas têm por volta de 5 mil anos. Datação de Gaza é um pouquinho anterior à de Jerusalém. E não são as únicas cidades. Tem muitas cidades de 5 mil anos lá. Se você faz uma análise genética, gente o suficiente já fez. A gente só consegue fazer essas análises genéticas há pouco tempo. A tecnologia é uma tecnologia da virada do século, e é um século com apenas 25 anos, né? E o último paper mais definitivo sobre isso é de 2010. Mas hoje a gente pode falar com tranquilidade que a população asquenazita, que é dos judeus que foram para o leste europeu, geneticamente ela é mais parecida com os Mizraim e mesmo os Sefaradim do que com qualquer povo de país europeu no qual eles tenham vivido durante os 2 mil anos da diáspora. Quer dizer, a gente está falando essencialmente de uma sociedade que é dali, é do Levante Meridional, para usar um termo que não vai identificar com nenhum dos povos daquela região. Asquenazitas, sefaraditas e o povo mizraim são todos primos. E permaneceram primos durante os 2 mil anos da diáspora, mais parecidos entre si do que quaisquer outros povos que estivessem ao seu redor. O fato de que todo Pêssar e todo Kippur tenham rezado pelo retorno a Jerusalém é outro traço que eles têm em absolutamente comum. O problema é o seguinte: se a gente pode afirmar de forma contundente, com base genética, que toda a sociedade judaica, todos os 3 ramos judeus, são povos cananeus, são povos que estavam lá na Idade do Bronze, descendem direto de pessoas. Foi por volta de 1200 a.C. que você tem as primeiras cidades ou agrupamentos de vilas de povos que a gente chama de povos israelitas, 1200 a.C. Isso é o finalzinho da Era do Bronze. A gente sabe que são israelitas pelo seguinte: todas as construções, todos os vasos, tudo é cananeu. É dos povos cananeus, que são os povos originais daquela região. Só que nessas vilazinhas de 1200 atrás tinha uma característica: não tem esqueleto de porco. Quer dizer, aquele povo não comia porco. E esse povo é o povo
que dá origem a todos os judeus. Aí você pode se virar e falar, pô, então essa turma pertence àquele lugar do mundo. O problema é que os palestinos é a mesma coisa. Os palestinos são a turma que aparece com vários nomes ali. Eles são samaritanos, é, eles são cananeus, evidentemente, eles são vários nomes de povos que aparecem na Bíblia, que estão ali sempre perto e sempre em conflito. Eles estão ali. E, de alguma forma, por muitas razões, ambos os povos criaram tradições orais e escritas que meio que tratam a sua própria história como uma história tipo, só nós estávamos lá. E isso nunca foi verdade. Os dois povos sempre estiveram ali. Nunca houve um momento na história em que não houvesse judeus vivendo, entre aspas, judaicamente na terra de Israel, e nunca houve um tempo em que não houvesse um outro povo com outro nome. Hoje a gente dá o nome de palestinos. A gente já deu muitos outros nomes para esse povo, mas eles sempre estiveram ali. E esses povos descendem direto dos povos cananeus. E esses povos têm culturas profundamente diferentes. E realmente, se você vai ali para a cultura base, que é uma cultura, que é uma das culturas mais antigas das sociedades humanas, é tão antiga quanto a cultura chinesa, é tão antiga quanto a cultura indiana. Se você vai para a base dessa cultura, o que essa base dessa cultura está dizendo é o seguinte: olha, a nossa missão é expulsar a outra turma e ocupar essa terra sozinho. São 5.000 anos de história, não vai acontecer, tá? Então, sim, existe esse ressentimento, existe essa sensação de que a gente precisa expulsar porque essa terra é só nossa. E, ao mesmo tempo, tem 5.000 anos de história dizendo nunca foi só de vocês. É, só existe um caminho, que é o caminho de encontrar paz. Então, se por um lado eu me viro para você e falo, não, não tem espaço para paz, por outro, eu também me viro e falo, paz se faz com o inimigo, tá? Comigo você não precisa fazer paz. Então, houve outros acordos de paz na história, e às vezes é dos piores momentos que surge a convicção de que a gente vai continuar cavando mais esse buraco. Então, eu não perdi a esperança de que vai haver paz em algum momento. Acho que a experiência, né, com quem a gente falou lá, e acho que é até legal a gente falar que essa viagem do IB, ela teve como o grande objetivo mostrar partes muito diversas da sociedade israelense, né? Enfim, então acho que isso foi uma oportunidade muito legal e em alguns momentos, para mim, pelo menos muito dolorosa, né? De você ouvir Uhum. pessoas palestinas falando exatamente o que você está dizendo. Essa aqui é a minha casa, minha família é daqui, eu não quero ir embora. E eu tenho o direito de não querer ir embora, né? E é Uhum. verdade. Isso para mim foi bem impactante. O que a gente vê também, Pedro, falando um pouco da realidade que a gente vive aqui no Brasil, é que a tendência, pelo menos dentro da bolha que eu convivo, acho que a Amanda também, e até você, de certa forma, também, é que há muitos questionamentos sobre a legitimidade de Israel, né? Israel completa 77 anos, é uma realidade, né? Não é um país longe de ser consolidado. Não, é um país consolidado, que agora tem 10 milhões de habitantes, 77 anos de história, e ainda tem muita gente que fala Israel é um país de mentira, é um país artificial, como se os países, enfim, os outros tivessem surgido de forma absolutamente natural, né, o que não existe. As pessoas, durante a nossa viagem, questionavam muito a legitimidade de jornalistas irem até lá, né, fazer uma cobertura e tudo mais. Você vê algum sentido nisso? E como foi a experiência, né, de estar lá e ser alvo desse tipo de questionamento, para a gente não falar aqui em cancelamento? Então, eu sou muito tranquilo em relação a cancelamentos e esse tipo de crítica.
parte do trabalho de qualquer jornalista e eu sou um analista hoje, né? Quer dizer, eu faço menos reportagem, mais um trabalho de explicar e dar contexto e tentar juntar as peças das notícias para ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. E é impossível hoje em dia você fazer esse tipo de trabalho honestamente sem ser atacado o tempo todo. Isso não é só quando o assunto é Israel e Palestina. Então, por um lado, não me incomodo. Eu acho, Anita, que você está falando, você está descrevendo essencialmente pessoas de esquerda e o tipo de gente que, hoje em dia, você tem essa ideologia de esquerda que eu chamo de identitarismo, muitas pessoas chamam, que é um momento em que a esquerda se descola um pouco da ideia de luta de classes e todo proletário é igual e precisa lutar contra os burgueses e tudo mais. Então, o discurso marxista é deixado de lado e é substituído por um discurso diferente que é dado que você começa a esquerda está sempre procurando quem é o opressor e quem é o oprimido, né? Faz parte do framework. Eu não falo isso de forma crítica, não, tá? É uma maneira de você compreender política perfeitamente legítima, como muitas outras dentro de um ambiente democrático. Apenas o oprimido deixou de ser o proletário e o opressor deixou de ser o patrão, e os oprimidos passaram a ser aqueles que são percebidos como minorias, ou do ponto de vista étnico, ou por conta de orientação sexual, ou seja lá que outro critério. E aí você tem o movimento das mulheres, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, tudo mais. E tem um pedaço importante desse discurso que é o discurso sobre a ideia de colonialismo, né? Que precisamos combater colonialismos. E esse discurso, que parece um discurso muito sofisticado, mas que quase sempre é implementado de uma forma desinformada, para não dizer burra, acaba se pegando essa coisa e aplicando em Israel. E aí vê Israel como um país colonizador, tentando emular a ideia de que Israel sempre foi. Que o país de Israel é uma colônia europeia num território que pertence a uma gente de cor marrom. O problema não é eu discordo da interpretação, é que está factualmente errado. Primeiro, 66% da população vem de avós e bisavós que vieram ou do norte da África ou do Oriente Médio. 66% da população. Quer dizer, 2/3 da população de Israel veio do norte da África ou do Oriente Médio. Não vem da Europa. Tudo bem, tem 1/3 que vem da Europa. Esse 1/3 é de um povo que, como eu estava falando, durante 2 milênios, rezou 2 vezes por ano, pedindo para que no ano que vem nos encontremos em Jerusalém. E por que rezou isso durante 2000 anos? Porque em tudo quanto é lugar que eles viveram na Europa, eles eram sempre vistos como os outros, os que não pertencem a este lugar, os que são, de alguma forma, esquisitos, estranhos, às vezes vistos só com nojinho, às vezes enfrentando violência real, estupros, massacres, prisões arbitrárias, e sem nenhum tipo de proteção legal. Houve uma esperança, a partir do iluminismo, a partir do século XVIII, do início do processo de liberalização, de democratização, de que a sua identidade religiosa, a sua identidade cultural fosse a segundo plano, porque agora somos alemães, somos franceses, somos isso, somos aquilo. O que vieram foram os pogroms e depois o Holocausto. O Holocausto, em 1 ano e meio, matou 60% da população ashkenazita. 60% dos judeus europeus foram assassinados em 1 ano e meio. Se Hitler tivesse começado o Holocausto 1 ano antes, ele tinha completado a missão. Se a guerra tivesse durado mais 1 ano, ele tinha completado a missão: o extermínio total de todos os judeus ashkenazitas. Essa é a turma que sempre foi vista como não europeia na Europa,
que sempre rezou dizendo a nossa terra é Jerusalém, a gente quer voltar para lá, que foi essencialmente quase exterminada por completo no território europeu, que completa esse um terço final da população de Israel. Então, se a gente parte de um raciocínio identitário, que é a ideia de que você tem que respeitar a cultura, como que se o povo africano é da África, porque está há 5 séculos, mesmo estando há 5 séculos no Brasil, há 5 séculos nos Estados Unidos, por que o povo judeu, ashkenazita em particular, o problema deles é com as Ashkenazim, não é com os Mizraim, não é com os sefaraditas, né? Por que este povo em particular é menos judeu? Não é. Geneticamente não é, culturalmente não é. Pertence rigorosamente se toda a ideia do discurso identitário é respeitar uma cultura, principalmente uma cultura centenária, principalmente uma cultura milenar. Se todo o objetivo é respeitar as identidades que são minoritárias, que são vítimas de prejuízos, que tiveram dificuldades nos territórios em que viveram, aí você se vira e esse argumento vale para todo mundo, mas não vale para o judeu. A única explicação por trás disso, na verdade, é preconceito racial. O termo é antissemitismo, mas faz pouca diferença se a gente está usando o termo antissemitismo ou se a gente está falando de preconceito racial. É isso que é. É disso que se trata. Eu não estou dizendo que isso justifique botar Gaza no chão, porque não justifica. Eu não estou dizendo que isso justifique o país Palestina não ter nascido ainda, porque eu acho que não justifica. Agora, deixar de compreender que Israel é um país que pertence exatamente àquele lugar do mundo, que é ocupado por uma sociedade que pertence àquele lugar do mundo e que tem uma cultura de 4, 5 mil anos que vem daquele lugar do mundo, é ignorância. E é o tipo de ignorância que as pessoas com muita facilidade justificam, na verdade, usando argumentos que são preconceituosos, essencialmente preconceituosos. Eu sei que esse discurso existe, mas o que esse discurso sem que é muito curioso porque para pessoas de esquerda é muito fácil perceber o preconceito racial e os furos no argumento da turma da direita. Eu também acho fácil, mas eles são incapazes de perceberem os preconceitos no seu discurso. São incapazes, é a turma que se vira e fala, mas é a ciência, você tem que respeitar, lê um livro. Essa turma não lê absolutamente nada sobre isso. Essa turma é essencialmente, profundamente ignorante sobre o assunto, constrói uma história na cabeça, que é uma história inventada na própria cabeça, e que só fica de pé se você se basear em estereótipos raciais. Sim, esse é um ponto, assim, relevante. Realmente, as pessoas trazem discursos que são, de fato, superficiais e isso, por si só, já deveria interditar alguns debatedores por aí, mas enfim. Eu tinha mencionado o seu texto, né, Dória, no começo, e enquanto você ainda estava em Israel, né, em 11 de fevereiro, você escreveu, né, saiu no Globo, né, o artigo intitulado Sentimento em Israel. E aí nele você escreve um pouco sobre o sentimento dos israelenses, né, e aí você especificamente também ali dá alguns exemplos sobre quem é de esquerda, né, desse sentimento de não poder contar com ninguém. E queria que você contasse, então, para a gente, para quem está ouvindo também, como que você moldou essa percepção, né, a partir de quais experiências que você viveu ali, e se meses depois, né, agora e já de volta ao Brasil, você pensa que alguma coisa mudou desde então, ou se você acredita que esse sentimento é um sentimento que vai perdurar ainda por bastante tempo. Aquilo que diferencia esquerda e direita em Israel não é, como na maior parte das democracias ocidentais,
Economia. A principal diferença está na percepção de segurança. Tem a ver com a identidade do Estado, né? O quanto que o Estado deve estar atrelado à identidade judaica ou não. Quanto mais você acha que deve estar atrelado à identidade judaica, mais direita você tende a estar. Quanto mais flexível você é, mais à esquerda. Mas, independentemente disso, você tem uma segunda questão, que é uma questão predominante em Israel, não à toa, que é a questão da segurança. Quanto mais você sente que o Estado de Israel está ameaçado, mais à direita você está. Quanto mais dedicado à paz você fica, mais à esquerda você está. O 7 de outubro de 2023, primeiro o que ele fez foi atacar as pessoas mais de esquerda de Israel, porque são aquelas pessoas que moram naqueles kibbutzim fronteiriços a Gaza, que são pessoas que não são apenas de esquerda ideologicamente, são pessoas que escolheram um estilo de vida em fazendas comunitárias, nas quais você compartilha o lucro e tudo mais, que são... É aquele momento em que você quer conviver com palestinos em Gaza, por isso você mora do lado, e você quer trabalhar e viver numa fazenda comunitária, você é profundamente anticapitalista nesse sentido. E então, ser de esquerda não é apenas uma questão de ideias, é uma questão do estilo de vida que você escolhe. Essas foram as primeiras vítimas. Umas 400 pessoas morreram nos kibbutzim, em 9, 10 kibbutzim ali por perto. O segundo grupo, quase 400 pessoas, foram jovens que estavam no Festival Nova. E quando você passeia na área do festival pelos retratos desses jovens que os pais, em homenagem, fincaram ali em estacas no chão, tem retratos deles em papel plastificado para que se mantenha durante um tempo. A sensação é de que você está passeando pelo campus da PUC aqui no Rio, ou da UFRJ, ou da USP em São Paulo. São jovens meio hippies, absolutamente progressistas, viveriam em Laranjeiras de Santa Teresa no Rio de Janeiro, viveriam em Santa Cecília em São Paulo. É exatamente o tipo de gente que no resto do mundo está fazendo o protesto anti-Israel e pró-Palestina. Então, a principal percepção é que as maiores vítimas são a cara de quem protesta a favor do Hamas, falando Palestina livre do rio ao mar. Esse é o primeiro contraste muito, muito chocante. Agora, o fato de as principais vítimas terem sido justamente as pessoas mais à esquerda, as pessoas mais progressistas de Israel, isso faz, cara, com que a esquerda tenha entrado numa crise profunda. Porque como que você não sente a sua existência ameaçada? O que aconteceu em 7 de outubro é uma coisa que não acontecia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, perdão. Aquilo foi um pogrom. Foi um ataque selvagem, com destruição de casas, com mortes bárbaras, com uma série de estupros, contra uma população civil judaica indefesa. E o objetivo desse ataque brutal é um só: assustar para que as pessoas saiam de lá. Não tem nenhuma diferença do que a polícia czarista fazia na Rússia do século XIX. É a mesma coisa. Então, o primeiro impacto político é que se ser de esquerda em Israel é a convicção de que a paz é possível e que é possível negociar a paz e que não existe uma ameaça à sua defesa, é claro que isso fica profundamente abalado após um ataque como o do 7 de outubro.
E quando logo depois você começa a ver em campi na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, esse tipo de protesto em que as pessoas se engajam não para falar do horror do Hamas, mas para falar Palestina livre do rio ao mar, que é o slogan do Hamas, que é um slogan de genocida. E usando um slogan genocida, você fala. Eu quero te explicar isso. É um slogan genocida porque a gente está falando de limpar de judeus todo o território do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Ou seja, a gente está falando para fazer com que todos os judeus desapareçam do território de Israel, da sua pátria. A gente está falando de um genocídio. É, Quando esse é o slogan, cara, porra, e aí você acusa o outro de genocídio, crise na esquerda israelense é evidente. Você precisa parar para entender quais são os valores, em que eu acredito, essa paz realmente é possível, existe algum interlocutor do outro lado que queira conversar sobre paz. Agora, ao mesmo tempo, é uma crise profunda dentro da direita também, porque, veja, a estratégia que Benjamin Netanyahu vendeu é uma estratégia de que a grande ameaça é a Cisjordânia. Ele, na verdade, incentivou o Hamas, inclusive financeiramente, facilitando o acesso de dinheiro do Catar para o Hamas. Ele incentivou o Catar a fazer esses repasses e ajudou o Catar a fazer esses repasses para o Hamas, porque ele percebia como útil a divisão do povo palestino entre Fatah e o Hamas. E o incentivo aos assentamentos na Cisjordânia está o tempo todo dizendo: o nosso problema de segurança está na Cisjordânia, nosso problema de segurança não está na faixa de Gaza. Desmontou-se por completo, como uma farsa que era, sempre foi, esse projeto de segurança do Netanyahu. Então, o que tem em Israel é uma sociedade civil profundamente organizada, profundamente solidária, e mesmo quando há discordância política, unida ali no laço amarelo do desejo da volta dos reféns. Quer dizer, é o povo junto pelo povo, não por um governante. E uma crise política profunda, ideológica, de busca por crença e busca por compreensão, tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda. Dentro desse cenário, cara, eu não posso me virar para um israelense e dizer: sua existência não está sob ameaça. Sua existência como país, sabe? Que o país Israel. Eu nunca achei que isso fosse possível, mas eu entendo perfeitamente que, a partir do momento que existe um sentimento, principalmente por parte das juventudes nas democracias, de que Israel é um país ilegítimo, eu entendo o medo, eu entendo a crise. Eu não sei como é que se resolve. Eu não sei como é que resolve, tá? Mas a gente precisa começar a conversar mais sobre isso, a gente precisa educar as pessoas. É, e no meio dessa guerra, essa conversa está sendo difícil. E acho que essa é uma frustração minha, assim, muito grande, né? Essa desumanização dos dois lados, ela gera uma frustração nas pessoas que querem dar um passo adiante, né? Porque muita gente fala, Uhum. Israel até hoje não saiu do 7 de outubro, mas a gente precisa, né, sair do 7 de outubro. É óbvio que as dores são muito fortes, o governo de Israel não faz nem perto do suficiente para aplacar isso, afinal, 59 reféns ainda estão em Gaza e o governo não faz absolutamente nada para que eles saiam de lá, pelo contrário. Inclusive, saiu uma entrevista hoje da Yehud Arbel, que é Arbel Yehud, na verdade, o nome dela, uma ex-refém, e que ela fala que quando ela estava no túnel, ela ficou 500 dias sozinha, ela era refém da Jihad Islâmica Palestina, nem era do Hamas. Ela falava que os momentos que ela sentia mais medo era quando o exército de Israel se aproximava, porque ela ouvia bombardeios, ela ouvia tiros, os terroristas eram momentos que eles mais a ameaçavam, falando: se eles entrarem aqui, eu atiro em você na hora.
Então, o que ela mais tinha medo era quando o exército de Israel se aproximava. Então, reforça essa ideia de como a suposta solução militar, que não é uma solução de verdade, né? Ela é uma farsa. Como tantas que você listou, Pedro, essa é mais uma. A ideia de que a pressão militar vai trazer os reféns de volta é outra farsa que existe sob o governo Netanyahu, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre um tema que eu sei que é bastante do seu interesse, que é a aliança da extrema-direita no mundo. Porque muitas vezes Benjamin Netanyahu usa, algo que o Trump faz bastante, né, do antissemitismo que realmente existe para justificar alianças com a extrema-direita, que sempre foi antissemita, no caso, né? Então a gente viu ele indo para Hungria para se encontrar com Viktor Orbán. Ele até foi visitar o Memorial do Holocausto, mas não citou nada do que aconteceu com os judeus lá, por exemplo. Ele convidou o Bardella para ir para uma conferência sobre antissemitismo. A gente conversou sobre isso aqui no podcast faz 2 episódios. O Bardella, do partido da Marine Le Pen, que foi fundado por Jean-Marie Le Pen, um histórico negacionista do Holocausto. Então, como você avalia esse cenário político de Israel, com a liderança de Benjamin Netanyahu, integrado nessa teia da extrema-direita global, tendo hoje Donald Trump como uma das figuras centrais? Até acho que é interessante você contar como em Israel Donald Trump é visto como um símbolo de esperança, porque ele foi a pessoa responsável pelo acordo de cessar-fogo do começo desse ano, né? Anitta, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas para a gente desmontar aí. Você tem razão quando você diz que a extrema-direita é tradicionalmente antissemita. Eu não sei se isso ainda é 100% verdade. Ela não deixou de ser extremista. Eu não sei só se a gente pode dizer que o antissemitismo é uma característica comum a todas as extremas-direitas. Eu acho que depende, tá? E deixa eu explicar um pouco o que isso quer dizer. Viktor Orbán é antissemita. O Orbán se elegeu fazendo um tipo de política que eu acho que muitos, inclusive na comunidade judaica, não compreendem de todo aqui no Brasil, que ele se elegeu numa campanha intensa contra George Soros. Soros é um judeu húngaro que viveu sob a ditadura nazista, viveu sob a ditadura stalinista, conseguiu fugir, foi para os Estados Unidos, enriqueceu, é um dos homens mais ricos do mundo. E nos anos 90, no momento de liberalização do mundo, ele começou a investir através da Open Society em projetos de democratização. Quer dizer, projetos essencialmente de incentivar o surgimento de sindicatos, de universidades, de fomento de imprensa, de fomento de uma sociedade liberal engajada, que é aquela base sobre a qual eu estava falando, que está em cima, que sustenta qualquer democracia. Minha primeira resposta a respeito da sociedade civil em Israel, no fim das contas, o que a Open Society faz é incentivar este tipo de coisa. Que muita gente da direita olha e fala que isso é comunismo. Na verdade, o nome disso é liberalismo. Entendeu? Investir nesta sociedade civil organizada. O Orbán, quando fez a sua candidatura para retornar agora no final da primeira década do século ao governo húngaro, ele fez uma campanha voltada contra esses estrangeiros representados pelo George Soros. Isso é exatamente o discurso que Adolf Hitler fazia, só que ele não estava falando dos Soros, ele estava falando dos Rothschilds. Mas, no fim das contas, o que ele está falando? Esses judeus ricos que vêm de fora. O discurso é o mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque o Orbán sabe, num país como a Hungria, que ele não precisa falar que o Soros é judeu. Todo mundo sabe. E no interior da Hungria, esse troço bate no ouvido, esse discurso, esses estrangeiros que vêm aqui se meter na nossa vida e mudar a tradição, etc. No interior da Hungria, está todo mundo entendendo exatamente como se entendia no interior da Hungria de 1935.
ou no interior da Alemanha de 1935. Ao Orban basta falar ao Soros que todo mundo está entendendo. É engraçado que essa história do Soros, que nasce na Hungria como parte da campanha eleitoral do Orban, se espalha depois pelo mundo. Toda a extrema-direita fica falando isso sem entender qual era o jogo simbólico que o Orban estava fazendo para o público interno húngaro. Porque para as pessoas, é ameaça comunista. Para as pessoas fora da Hungria, é ameaça comunista. Dentro da Hungria, ameaça judia. É apunhalada pelas costas que o Hitler usava. Agora, nas Américas, tem uma característica diferente à extrema-direita, que é a aliança com os evangélicos. E os evangélicos são um tipo de, principalmente os das igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal aqui no Brasil, eles são cristãos muito mais ligados ao Velho Testamento. Eu estou falando aqui do Pentateuco, eu estou falando aqui da Torá, dos 5 livros das leis. É um povo muito mais ligado à Torá do que ao Novo Testamento, do que aos ensinamentos de Cristo. É um tipo de cristianismo, não é à toa que a turma da Igreja Universal se parece, nos seus ritos maiores, cada vez mais por rabinos. Não é à toa que o que você vai encontrar na Igreja Universal é menos crucifixos e mais menorás, por exemplo. Entendeu? Tem famílias evangélicas que botam mezuzás no batente das portas. Então, para essa turma, eu não sei se eu diria que eles são propriamente antissemitas, porque eu não acho que sejam. Você até pode, numa leitura mais profunda, enxergar antissemitismo neles, sim, porque no fim das contas a coisa da qual eles estão falando é que eles estão esperando o retorno de Jesus Cristo para a Terra. O retorno de Jesus Cristo para a Terra vem quando o terceiro templo substituir a mesquita do Domo da Rocha no alto do Monte do Templo e for destruído pelo Apocalipse. Então eles estão falando de a esperança lá na frente é que os judeus voltem a controlar a região para erguer o terceiro templo para serem destruídos para o retorno de Jesus Cristo. Então, no limite, sim, há um antissemitismo. Mas quando você fala com as pessoas, tem afeto, tá? É profundamente conservador, é até racional muitas vezes. É um filosemitismo que a gente costuma dizer, né? Tem afeto, tem carinho, tem fascínio. Eu não acho que as pessoas literalmente estejam esperando o apocalipse. Existe realmente uma proximidade e pô, vocês são um povo escolhido, sabe? São pessoas que se dedicam muito à leitura, principalmente da Torá. E os judeus são os heróis daquela história, sabe? Então, você não está errada, Anitta. Tradicionalmente, a extrema-direita é antissemita. A extrema-direita europeia segue sendo antissemita. Nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho que a história é mais complicada, tá? Sim. E, bom, você contou um pouco já como foi ir para Israel, inclusive como repercutiu aqui no Brasil, né, essa tua viagem. Mas queria que você contasse também um pouco como que foi voltar de lá, né? Como que essa viagem impactou tuas percepções também sobre a região, sobre o conflito, né? Você tinha uma visão e lá você pôde experienciar, acho que mesmo quem já foi a Israel experienciasse essa viagem, né? A proposta, né? Que é justamente você conversar, ampliar a tua visão e ouvir vários atores ali daquela sociedade. Acho que é diferente também, então eu queria saber como que você voltou dessa experiência, Pedro. Eu queria muito que a sociedade brasileira fosse como a israelense. Essa percepção de que a gente está junto. Mesmo quando a gente discorda, a gente está junto, a gente faz parte de um mesmo povo. Mas tudo bem, nós não somos, enquanto brasileiros, uma cultura de vários milhares de anos. A gente é uma cultura bastante recente. E isso faz diferença. Eu quero voltar para Israel, tá? Eu pretendo voltar. Eu achei
um país profundamente fascinante e é por pequenos detalhes. Eu sou ateu, mas eu sempre estudei com muito fascínio religião. Eu fiquei muito tocado na Igreja do Santo Sepulcro e eu fiquei muito tocado na parte dentro do túnel do Muro Ocidental. Vocês são mulheres, infelizmente, não podem entrar lá. É, toda religião tem seus arcaísmos. E estar próximo do sagrado dos sagrados, entendeu? Do lugar em que, pela tradição judaica, Deus vem à Terra em todo Kippur. Isso mexeu comigo, tá? As duas coisas, tanto a Igreja do Santo Sepulcro quanto, quanto o muro. Eu gostaria muito de ter podido subir e conhecer a Al-Aqsa e o Dom da Rocha. Infelizmente é fechado para não muçulmanos. Agora são detalhes também. Eu fiquei muito tocado no mercado árabe em Jerusalém quando um velhinho, dono de uma das lojas, soube que eu era brasileiro, fez uma festa porque tinha um primo de Curitiba, me levou lá para dentro, mostrou um buraquinho no meio da loja dele, no chão, puxou lá do fundo uma caneca e me ofereceu um poço de água. Aí ele se virou para mim e falou: "Esse aqui é um poço mais antigo de Jerusalém. Não deve ser, mas acredito que ele acredite nisso. Essa loja pertence à minha família há 400 anos. É bastante plausível." Como eu fiquei muito mexido em Kfar que foi o kibbutz que a gente visitou, foi o kibbutz onde teve o segundo maior número de mortes. Foram 60 e poucas mortes lá. Ver dali a proximidade de Gaza, ver os apartamentos na parte em que os jovens moram completamente destruídos por rajadas de balas é, eu fiquei muito mexido ali. Quando a gente conversou com o pai de um dos reféns, eu não consegui segurar as lágrimas. Quando a gente, numa coisa, né, Anitta, que não era para ser uma entrevista, mas que virou uma entrevista, era só um jantar. Quando eu comecei a conversar com um amigo de vocês que havia servido primeiro nos kibbutzim, depois em Gaza, nas horas seguintes ao ataque, só o jeito, as emoções absolutamente bloqueadas, porque certas coisas a gente só consegue lidar se a gente consegue ter algum tipo de mecanismo psicológico que bloqueia, né? Que dá um bloco nas emoções. Só que ver uma pessoa que ainda não conseguiu processar emocionalmente o surra psicológica que tomou, é, isso emociona pra cacete, isso mexe. Então, foi uma experiência, mas eu não acho ruim tomar esse tipo de surra emocional de vez em quando, não. Bota os pés da gente no chão, lembra do que o mundo é. E tem certas coisas, sabe, que você só começa a entender quando você é capaz de sentir como as pessoas sentem. E estar do lado de gente sentindo te permite, pelo tom de voz, pelo ritmo de fala, pelo olhar, pelos gestos do corpo. Tudo isso está transmitindo emoção, e se você está aberto o suficiente, você sente. E existe muita compreensão nesse sentido. Pedro, para a gente fechar, você começou falando sobre a sociedade civil israelense ser vibrante, e ela muitas vezes é muito resiliente, mas vive uma crise porque todo esse esforço não resultou no suficiente. A guerra não acabou, os reféns não voltaram todos, e existe um governo
que tem traços bastante autoritários, muita repressão policial e manifestações. Hoje, você considera Israel ainda uma democracia liberal? Nesses 77 anos, será esse talvez o momento mais difícil da democracia israelense? Anita, o que faz uma democracia, antes de tudo, é a disposição da sua sociedade de ter o rumo dos próprios destinos. Se você tem uma sociedade que está disposta pelo rumo dos próprios destinos e não simplesmente alocar este rumo para um mandante, você tem uma democracia. Israel tem mais uma democracia do que Estados Unidos ou Brasil, tá? Pedro Doria, que é jornalista, fundador do Canal Meio, escritor, colunista do Jornal Globo, da Rádio CBN, palestrante também. Pedro, muito obrigada por vir aqui, por disponibilizar o seu tempo, por conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus sentimentos e da sua vivência. Foi um prazer ter você com a gente. Foi um prazer, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mesmo, Pedro. Foi um prazer te ouvir aqui. Acho que os nossos ouvintes concordam e que foi uma grande contribuição para os nossos debates. Obrigada mais uma vez. E se você quiser mandar, tá ouvindo a gente, quer mandar uma mensagem, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.